paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de EBD? Sim? Então vamos orar? Vamos começar com a nossa oração, amém? Feche os seus olhinhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, entramos nesta manhã para mais uma aula de EBD, para mais uma lição, Deus. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações e que nós possamos colocar em prática tudo que será aprendido aqui nessa lição. Abençoa cada uma das crianças que vai assistir essa aula e abençoa também a família, o lar dessas crianças, Deus. Que cada lar possa ser estruturado e firmado na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa revista da EBD, que fala sobre os heróis e as heroínas da Bíblia, está acabando. Já estamos hoje na lição número 11. Depois dessa, só vou faltar 2 lições para acabar a revista desse trimestre. E aí, quantas aulas dessa você assistiu, hein? Dessas 11, quantas você conseguiu assistir, fazer a lição? Pede para o seu pai e para sua mãe colocar lá no grupo e contar pra gente, porque no final dessa revista você vai concorrer ao sorteio daquele livro maravilhoso com 365 histórias da Bíblia. Uma história para cada dia do ano, tá bom? Então, sem me alongar mais, a história de hoje vai falar sobre Estevão. Você já ouviu a história de Estevão? Talvez a história dele para você não seja tão conhecida como a história de Davi, como a história do apóstolo Paulo, como a história de Jonas na barriga da baleia, mas Estevão foi um homem muito importante e nós vamos aprender muitas lições com a história de Estevão, amém? A história dele está no livro de Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, no capítulo 6 e no capítulo 7. O livro de Atos foi escrito por Lucas, pelo doutor Lucas, e ele conta a história de como nasceu a igreja que Jesus Cristo fundou. Como os apóstolos iam viajando de cidade em cidade, as pessoas que eles iam conhecendo, que iam reconhecendo Jesus como seu único Salvador. Essa é a mensagem do livro de Atos dos Apóstolos. E nesse livro está a história de Estevão. Mas quem foi Estevão? É isso que nós vamos estudar agora, amém? O nosso versículo de hoje está lá em Mateus 24, 13, que diz assim: quem ficar firme até o fim será salvo. Olha que versículo bonito. Você consegue repetir comigo? Vamos lá? Quem ficar firme até o fim será salvo. E como nós podemos ficar firmes até o fim, hein, crianças? É isso que nós vamos aprender hoje. Então vamos lá para Estevão. A história de Estevão nos ensina que um verdadeiro herói não abandona Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis. E foi exatamente assim que Estevão fez. Estevão era um jovem que vivia por ali, por Jerusalém, e ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Ele entendeu que o Messias prometido, que o povo de Israel tanto esperava, era Jesus Cristo. Não precisava mais esperar por um Messias, por um rei, por alguém que ia trazer salvação. Jesus era essa pessoa. E Estevão reconheceu isso e começou a compartilhar essa mensagem com muitas outras pessoas. Mas existia ali um grupo de judeus que não aceitavam a Jesus, que diziam que aquilo era mentira, era blasfêmia, era pecado, porque estava falando contra Deus. E esse grupo de pessoas começou a se incomodar com as pregações que Estevão fazia e com as pessoas que estavam sendo alcançadas através daquilo ali. E aí um dia eles mandaram prender Estevão. Estevão foi preso e foi levado até o Sinédrio, que era o tribunal daquela época para os judeus. E lá no Sinédrio, enquanto ele começou a ser interrogado, o rosto dele resplandeceu como de um anjo.
As pessoas que olhavam para ele viam o rosto dele como de um anjo. Sabe por quê? Porque Estevão era obediente, Estevão era fiel a Deus, e Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Esse era o superpoder desse herói, ser cheio do Espírito Santo. Mas mesmo com esse rosto resplandecente como de um anjo, não foi suficiente para convencer aqueles homens de que Estevão estava ali, falando sim em nome do Deus vivo, falando sim em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que Jesus Cristo era o cumprimento da promessa desse Deus. Aqueles homens não acreditaram nisso e levaram Estevão para morrer. Na lei de Moisés, na lei que Deus deixou para Moisés, diz que quem blasfemasse, pecasse contra Deus, deveria ser apedrejado até a morte. E foi isso que aqueles homens fizeram com Estevão. Eles foram levando Estevão para fora da cidade e jogando muitas pedras nele, pedras grandes, pedras pequenas, pedras pesadas. E essas pedras iam atingindo várias partes do corpo de Estevão. Quando chegou do lado de fora da cidade, Estevão já estava muito machucado. E ele, do lado de fora da cidade, ele sentiu que ia morrer, porque era isso que aqueles homens queriam fazer com ele, queriam matar Estevão. Então, mesmo muito fraco, muito machucado, Estevão fez uma última oração. Lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, está essa oração de Estevão. Eu vou ler para vocês entenderem bem. Atos 7, do 54 ao 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Enquanto Estevão tentava se defender, aqueles homens ficavam cada vez mais furiosos com ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus. Pensem nisso, crianças. Estevão estava ali no momento mais difícil, onde a sua vida estava em risco. Ele olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto, viu a glória de Deus. E olha mais o que ele viu. Jesus estava à direita de Deus. Estevão ali teve a confirmação de que a sua fé estava certa. A sua fé não estava errada. Jesus estava lá, à direita de Deus. E Estevão viu tudo isso. E ele disse para aqueles homens: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que é Jesus, está em pé, à mão direita de Deus. Mas aqueles homens não se convenceram. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e começaram a apedrejar Estevão, expulsando ele da cidade, como eu falei para vocês. E apedrejaram Estevão, e que invocação dizia, e essa é a oração que Estevão fez: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E se colocou de joelhos e exclamou com grande voz: Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Assim como o Senhor Jesus fez quando estava lá na cruz, que falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também, no momento em que ia morrer, fez essa oração, pedindo para que Deus não culpasse aqueles homens por aquele pecado, porque Estevão estava perdoando todos aqueles homens. Olha que exemplo maravilhoso, crianças. Ele foi preso injustamente, foi condenado sem ter cometido pecado algum, estava condenado à morte e mesmo assim decidiu perdoar os homens que fizeram aquilo com eles. Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos, e viu a glória de Deus e viu Jesus. Ele entendeu que aquilo que ele estava vendo e que estava esperando por ele era muito mais importante do que qualquer coisa que ele sofresse aqui. Estevão não negou a Jesus. Estevão foi fiel até o último momento. E nos últimos minutos da sua vida, deu exemplo de ser cristão, perdoando, pedindo para que Deus perdoasse, entregando o seu espírito a Deus. Que história bonita, né, crianças? Estevão morreu
em fidelidade a Jesus Cristo. Nos dias de hoje, aqui no Brasil, que é o país que a gente mora, não existe muita perseguição religiosa a esse ponto, a ponto de matarem as pessoas por estarem servindo a Jesus Cristo. Mas em outros países, isso ainda acontece nos dias de hoje. Tem alguns países onde é proibido ler a Bíblia, é proibido fazer cultos, é proibido ter igrejas. Imagina, crianças, se aqui no Brasil fosse proibido de ter igrejas, onde a gente ia se encontrar? Onde a gente ia louvar, onde a gente ia congregar, onde a gente ia aprender? Porque se aqui no Brasil fosse assim, até esse vídeo que eu estou gravando para vocês hoje ia ser proibido também. Ainda bem que o Brasil é um país onde a gente tem essa liberdade. Mas todos os dias nós precisamos confirmar a nossa fé em Jesus. Todos os dias nós precisamos dizer sim para Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Como é que a gente faz isso? Seguindo o exemplo de Estevão, perdoando, não guardando mágoas e sendo fiel ao que Jesus Cristo nos ensinou. Vocês lembram quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou aqui pra gente? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama em primeiro lugar a Deus e quando a gente ama o nosso próximo como a gente se ama, a gente está cumprindo todos os mandamentos que Jesus deixou. E a gente está sendo fiel, a gente está sendo obediente, a gente está sendo amigo de Jesus. E é isso que Ele quer de nós. Sempre que você sentir vontade de ficar com raiva de alguém, quando você sentir vontade de ser malvado com alguém, quando você sentir vontade de desobedecer o seu papai, a sua mamãe, a sua avó, sua professora na escola, lembre-se de Estevão. Ele foi fiel até o fim. E o nosso versículo da memória em ação diz o que mesmo? Quem ficar firme até o fim será salvo. Lá em Mateus 24:13. Então, que nós possamos, como foi com Estevão, que nós possamos provar todos os dias que nós vamos ficar fiéis e firmes até o fim. Que independente da vontade que a gente sinta de, às vezes, ficar muito triste, ficar com muita raiva, falar coisas que Deus não vai ficar feliz com a gente se lembre de tudo que fizeram com Estevão, de toda a injustiça que foi cometida contra Estevão, e mesmo assim, ele foi fiel a Deus até o fim. Muitas vezes, algumas coisas precisam morrer em nós todos os dias, para que Cristo seja aceito nas nossas vidas todos os dias. Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então nós temos que ser bondosos, pacíficos, alegres. Temos que ser obedientes. Temos que ser exemplo. Da sua família, na sua casa, você pode ser um exemplo para os seus primos, para os seus irmãos e até mesmo para o seu pai, para a sua mãe. Sabia disso? Seja um exemplo, seja um verdadeiro cristão, assim como foi Estevão. Seja fiel até o fim. Amém? Eu espero vocês na próxima aula, que vai ser a lição número 13, e vai falar sobre um herói mais importante, mais especial de todos. Então, até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!